aí, gente? Meu nome é Fábio Arguela. Então, o que eu tô vindo falar aqui pra vocês? Eu tô vindo contar um pouquinho da minha experiência no hobby com os betas selvagens, né? Os ditos betas selvagens. Que de selvagem não tem nada, a partir do momento que eles estão, né, nas nossas casas. Então, eu tenho uma experiência. A minha experiência com a aquariofilia ela é bem antiga. Ela data de, vamos dizer assim, desde que eu tenho mais ou menos 4 anos de idade. Então isso tem 38 anos, né? Com meu pai que começou, né, a colocar isso na minha cabeça, e a gente já fez o aquário, teve aquário durante muito tempo. Depois parei, depois voltei. Durante muito tempo, a maior parte das pessoas que me conhecem na aquariofilia não me conhece pelos betas selvagens, mas me conhece pelos clifishes, né? E durante muitos anos, deixa eu até apoiar porque eu estou segurando aqui, durante muitos anos criei clifish e acabei entrando na questão da pesquisa e tudo mais, e com isso acabei participando de descrição de novas espécies. E a gente também, na época, isso há mais ou menos 15 anos atrás, a gente produziu um boletim, modéstia à parte, um boletim entre os melhores do mundo, né? Era um boletim digital, gratuito, que abordava a questão do hobby no Brasil. E para quem não sabe, os clifishes, eu costumo brincar que dentro dos ramos da aquariofilia, eles talvez sejam um dos ramos que mais puxam para a questão da preservação, não que os outros não puxem, mas a questão da preservação e a questão da ciência, né? Porque primeiro que todo quiliófilo ele conhece as espécies pelo nome científico, e quem criava, e deixando bem claro que existem são pelo menos 3 grupos que era criado no Brasil no passado. Eram os revolídeos, que são peixes da América do Sul e América Central, os notobranquídeos da África e os aploqueiloides da Ásia e África também. Pois bem, então durante muitos anos eu estive com os clifishes, mas de um tempo para cá, alguns anos para cá, eu acabei entrando abandonei os clifishes e entrei na questão dos betas selvagens. Na verdade, falando um pouquinho de betas selvagens, né? Falando lá, esses bichinhos aí, tá ali os aquários, os potes, a gente vai ficando viciado. E o que acontece? Tem um boom do hobby, né, desses ditos betas selvagens, que tem mais ou menos uns 2, 3 anos, né, que teve um boom no Brasil. Então a gente tem pessoas que são referências, né? Então a gente tem criadores em São Paulo, Rio de Janeiro, né, há um pouco menos tempo, mas aqui em Minas Gerais também, né, e no Nordeste, né, Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão. Na verdade, nesse boom, né, esse boom tem mais ou menos uns 3 anos, mas já se criava esses ditos betas selvagens no Brasil há pelo menos 10 anos, não, 11, 12 anos. Então é uma história que ainda precisa ser remontada dentro da aquariofilia, precisa ser pesquisada, mas das informações que nós temos, e a que eu tenho, né, que me toca pessoalmente, uma das primeiras pessoas que nós sabemos que criava esses ditos betas selvagens, que nada mais são que outras espécies de beta, né, distinta do beta splendens, que são popularmente conhecidos, né, os peixes de briga, seria o beta tussiae, né, ou tussi, que é o beta que é do complexo coxina, né? E ele era criado pelo Edson Lopes, né, um grande aquariofilista, já falecido em 2010, e ele criava esse beta. E eu tive a oportunidade de ter esse beta, não através dele, porque quando eu conheci-o, infelizmente, né, eu fui amigo do Edson, mas o Edson já havia falecido, né? Como eu disse, ele faleceu em 2010, só que ele passou, né, para um aquariofilista aqui de Minas Gerais, o Mailer Martins, que já participou do Fish Room. E durante muitos anos o Mailer, ele criou o beta tussi, e eu tive a oportunidade de receber das mãos do Mailer. Foi a primeira vez que a febre me tocou.
Há 6 anos atrás, em 2014, recebi um casal do Myler e criei durante um tempo, mas não obtive sucesso. Criei durante pelo menos um ano, mas não obtive sucesso, não consegui reproduzir à época. E aí, 3 anos depois, aliás, 4 anos depois, em 2018, mais uma vez o Myler e o Adriano, né? Adriano é também um aquariofilista, só que de Cuiabá, somos amigos, e eles dois participaram de uma importação e ficaram ao meu ouvido. Até que ano passado, em 2019, eu tive a oportunidade de receber das mãos do Myler mais uma vez, né, o Beta Marracaensis. E aí foi amor à primeira vista. E a partir daí eu comecei a criar o Marracaensis. Comecei em outubro do ano passado, de 2019. E resumindo, comecei com Beta Marracaensis e hoje eu crio 13 espécies de beta ditos selvagens. Por que selvagens? Eu costumo chamar os betas, né, que muitas pessoas chamam de linhagem, né? Todo beta tem uma linhagem, né? Todo ser tem uma linhagem. Mas na verdade eu costumo chamar os betas que nós criamos, né, seja beta pet, seja beta de exposição, de beta doméstico, né? Porque provavelmente ele é fruto de hibridizações dentro de um complexo, o complexo Splendens. Então, para quem não conhece, né, o complexo, dentro dos betas você tem uma série de complexos, mas você tem peixes que são do mesmo gênero, tanto na Península Asiática, ali, Tailândia, Vietnã, Laos, como também nas ilhas da Indonésia, né? Então, na Malásia, na Indonésia, Malásia, Bornéu. Então, você tem vários complexos. E eu não vou abordar agora todos os complexos, não vou adentrar muito, mas eu vou falar um pouquinho por alto do pouco que eu sei, né? E então, a gente, dentro do complexo Splendens, nós temos o Beta Splendens, o Beta Smaragdina, o Beta Imbelis. Sendo que o Smaragdina, a gente tem o Guita, temos o Beta, o Smaragdina Furi, e temos apenas, como eu dito, apenas Smaragdina. E temos o Marracaensis, o Imbelis, o Siamo Orientalis e os Tictus, né? Então são 6 espécies até que alguém divida, principalmente talvez a bola da vez seja um Smaragdina, tanto o Guita como o Smaragdina dito normal. E aí a gente tem esse complexo com 6 espécies. No Brasil também é criado parte do complexo Coccina. Então nós temos criadores com os Coccinas, com os Brunorums, Miniopina, Perséfone, que é um peixe que está em extinção. Uma coisa que é importante ser dita: todos esses peixes são importados de forma legal. Então você tem pequenos grupos, são grupos de importação. Esses peixes são comprados, né, de criadores na Ásia, seja na Malásia, seja no Vietnã, seja na Tailândia, e eles vêm para o Brasil, né, importados de maneira legal. Então você tem importadores, você tem grupos de importação. E aí, no caso, os peixes que eu possuo, a origem vem até São Paulo, tem uma pessoa responsável em São Paulo, e aí você tem todo o trâmite legal, e a partir daí, esses peixes são remetidos, né, depois de vista toda a documentação, a legalidade, esses peixes são remetidos, né, para as pessoas que compraram, para os seus estados de origem, através de, seja pela Tancargo, seja pela GoLog, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante ser dito. E aí, voltando ao grupo Coccina, nós temos os Coccina, temos o Brunorum, o Miniopina, os bichos que são criados no Brasil. Perséfone, temos, eu tenho que olhar para trás para lembrar, Burdigala, Endra, temos um beta ainda não descrito, que também é criado no Brasil, mas ele é raríssimo, que é o beta Api-Api, né? Além desses, nós temos o complexo do albimarginata. Então você tem o albimarginata sendo criado no Brasil. Você tem também o grupo dos peixes de incubação bucal, né, que é o albimarginata. Uma coisa importante:
Os peixes do grupo do complexo Splendens e do complexo Coxina são os fazedores de ninho, né? Que fazem ninho, as bolhas, né? Os ninhos de bolha. E nós temos também os incubadores bucais, que no caso seria o Halbe marginata, que é criado no Brasil, o rubra, o palifina também, que é um incubador bucal. E tem outros peixes, né? Porque na verdade são várias pessoas que vão importando e geralmente elas importam um casal apenas, 2 casais no máximo. E elas, né? Você tem pessoas que são referência, né? Que estão trazendo esses peixes. Você tem em São Paulo, você tem, por exemplo, Denis, o Léo e o Marx, que são irmãos lá de Ubatuba. No Rio de Janeiro você tem o Ican, você tem o Paulo Paquetá. Aqui em Minas Gerais nós temos o Torresmo, a gente chama de Torresmo, lá de Juiz de Fora, né? Tem o Alexandre, tem eu. Temos e assim, eu tô falando alguns, porque são vários, são muitos, mas são muitos com pouco, se nós formos ver. São um casal, 2 casais, aí reproduz, aí tira 20, 30, mas assim, não se traz muitos peixes. Então nós temos o Igor Tamura, né? Nós temos o Roberto e o Robert na Bahia, e por aí vai. São vários apaixonados, mas não se compara aos betas domésticos, não se compara aos lupes, né? E então nós temos esses peixes, né? Esses grupos, né? Eu resumi bastante, né? Porque se deixar eu fico aqui uma noite inteira falando, e a ideia é que mais para frente a gente possa falar de cada espécie, um pouquinho de cada espécie, seja o momento da descoberta, a origem, o significado do nome, formas de criação. Mas aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho também como é a minha criação, né? É uma criação pequena, eu sou um hobbyista, um apaixonado apenas, e mostrar também como eu faço, né? Tá dando para ver os meus aquários ali, e nenhum aquário, né? Nenhum desses aquários eu deixo de colocar aeração. Aí você fala, pô, mas você coloca aeração e você reproduz? Eu reproduzo com aeração. E isso para mim é muito importante, ainda mais com o calor que faz no verão, na primavera e no verão. Eu moro em Belo Horizonte, mas mesmo assim, ultimamente, talvez a gente esteja vivendo o ano mais frio dos próximos anos. Então, galera, é isso. Espero ter ajudado um pouquinho nesse Fish Tour. E provavelmente nos próximos a gente vai poder verticalizar um pouquinho mais esse conhecimento sobre os ditos betas selvagens.